isso? Um filme? História do BBB 20 tá se repetindo e não é pelo lado bom. Fala de MC Gui fazer ele ser cancelado de novo. E a treta tá toda. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 13 pra você. Aceita uma fofoca? Aceita uma fofoca, meu anjo? Aliás, se você quer uma camiseta linda e maravilhosa como essa, acessa a minha loja, é a Ju Nogueira Store. Tem todos os meus bordões personalizados, uma peça mais linda do que a outra. É a coleção Já Contei por Ju Nogueira, do PP ao XGGX. Ah, pois é, eu ainda parcelo em 10 vezes sem juros, mando pra todo o Brasil, o frete é grátis e ainda vai com o cheiro desse estúdio e uma cartinha escrita à mão por mim. Acesse o meu site, o link tá aqui na descrição, tem coleção de inverno e coleção de verão, do P ao G5, do P ao Plus, é pra todo mundo. A coleção personalizada é unissex, tá? Então corre porque tá babado, o link tá aqui na descrição. Pois muito que bem, mas então se ajeita na cadeira aqui agora que a gente vai organizar todos os bafões que estão rolando lá na Fazenda 13, minha gente. Vocês acompanharam aqui no Já Contei toda a expulsão de Nego do Borel, os detalhes dessa expulsão, todas as movimentações que aconteceram. Inclusive, a notícia dele sendo expulso foi dada em tempo real aqui no Já Contei durante a live que rolou ontem. Você pode conferir tudo isso e muito mais aqui nos cards de informação. Pois é, minha gente, depois da expulsão dele e depois que os peões foram informados dessa decisão, as especulações sobre essa história toda começaram a circular, né, dentro da sede da Fazenda 13. Acontece que alguns posicionamentos de alguns peões, todos os homens praticamente, tá gerando aí uma certa revolta nas redes sociais. E agora há pouco, MC Gui deu uma declaração pra lá de polêmica. A Érica também falou sobre o assunto e até determinado momento só o Dinho estava do lado da Daiane. Acontece que no final da noite de ontem, no início da noite ali, eles já se organizaram. E estão tudo se voltando contra a Daiane e vão colocar ela na próxima roça. Depois, né, da expulsão, o Bill disse, a Solange falou que viu, a Érica, ela falou que ouviu um nossa, eu estava dormindo e tinha uma camisinha lá de novo. Aí o Mussunzinho disse, eu falei com ele mais cedo. A Érica, tava fechada a camisinha, essas camisinhas estavam lá no quarto, mas eu não vi, eu tava dormindo. Aí o MC Gui disse, ele deveria ter tomado mais cuidado com essa parada. Lá de fora, ele já estava vindo com isso nos peitos. Não estou falando o que ele fez, mas o que eu vi, talvez lá fora já foi o suficiente. Ele deitado, a menina bêbada, isso pode ter sido o suficiente. O Dinho disse que estava bêbado demais, mas viu a Daiane levantando da cama no dia de manhã, né? No caso, no sábado de manhã, e colocando o short, porque, né, tava ali com menos roupa. Eu contei todos os detalhes dessa história no vídeo que saiu mais cedo hoje, você pode conferir aqui nos cards de informação. Mas, basicamente, Dinho conta que viu Daiane saindo da cama vestindo a roupa, sendo que ela deitou completamente vestida. Uma imagem da Daiane também, aparentemente sem a parte de cima da roupa, também circulou nas redes sociais, sendo mais um indício de que a Record não mostrou todas as imagens. O Vitor disse que agora quer testar a Daiane na roça para saber se ela tá com a imagem boa ou não. E aí o MC Gui disse, para de falar isso. O Vitor falou que parece que tudo isso foi arquitetado pela Daiane, mas que não quer errar e falar nada sem antes sair e ver o que aconteceu. Aí o Vitor disse, parece que foi arquitetado. E o Arcrebiano, eu não acredito nela não. O Vitor disse de novo que não é possível saber se a situação foi arquitetada ou se a Daiane realmente estava inconsciente. Aí o Gui Araújo confrontou, ô irmão, não tem como arquitetar algo que tu não faria, tá ligado? É nesse contexto que o Erasmo diz que está com dó de Nego do Borel. Eles estavam de boa, ele estava amarradão. Se duvidassem, eles iam ficar juntos e fazer casal. O Erasmo ainda disse, ele foi desligado e não expulso, ele não perde os prêmios que ganhou. Nisso, a Érica lê as informações que tem lá no manual de sobrevivência e diz que ele perdeu tudo, sim. Logo depois disso, a Daiane estava chorando no quarto com a Aline e estava querendo desistir. Elas estavam conversando e depois a câmera acabou sendo cortada, né? O Gui foi para a sala e acabou contando isso pro pessoal. Aí a Solange disse, eu acho que a partir do momento que a mulher bebeu alguma coisa, o homem não pode nem botar a mão nela. Aí a Tati quebra-barraco diz, mas ali foi ao contrário, ela que estava indo, né? Mas ele tem um histórico e ela estava bêbada e o nego deu brecha. A Solange ainda diz que ainda bem que ela falou o que tinha para falar
falar na cara do Nego do Borel na semana passada. As brigas que eu tive com ele foi tudo semana passada, porque eu também não guardo nada. Depois de ter dito várias coisas defendendo o Nego do Borel, o Mussuzinho disse que não vai falar mais nada porque não tem base pra isso. Desde o primeiro dia de baia eu achei esquisito, eu tentei avisar o Nego, eu não vou queimar largada, eu não vou falar nada porque eu ainda não tenho fundamento. Não tenho base pra falar. De certa forma, eu tentei chamar a atenção dele, mas ele não se atentou. Daí, o Gui contou pro pessoal que a Daiane tava mesmo querendo desistir da Fazenda. A Dai falou pra mim que vai pedir pra sair. Eu falei pra ela que lá fora ela não pode fazer nada pra mudar, mas aqui ainda pode mudar o seu comportamento. Aí o Gui diz, então ela sabe o que aconteceu, o MC Gui falou. O Vitor chegou a dizer na sala que tem certeza que a Daiane ia bater o sino, que ela não ia aguentar pressão. Depois, o Mussunzinho ainda diz, se uma pessoa ficou 6 meses num reality lá na Itália, como pode já pedir pra sair agora? E o Erasmo, ela é sem natureza, sem nada. E Mussunzinho, é pra pensar. Depois, Mussunzinho, Gui e Erasmo disseram que a Daiane veio pro reality pra causar. E o Erasmo disse que a Daiane e a Aline quase fizeram coisas durante a festa, porque a Daiane tava roçando em cima dela, mas a Milady tirou ela de cima. Aí o MC Gui disse, modelo tem isso de andar pelado. E o Erasmo, ela já veio pra dar uma causadinha. E o Mussunzinho, ela já veio. E o Erasmo, ela e a Aline ficam se roçando na festa. Depois a Milady puxou e ela ficou roçando também. Aí o Arcrebiano, ela me pegou pra Cristo ontem. Depois, na piscina, o Gui tava conversando ali com os meninos e disse que quando soube que Nego do Borel poderia estar no reality, ele também quase não entrou, não aceitou participar. Eu já conhecia a sequência de erros, eu até me senti injusto com a pessoa por não dar abertura, comecei a me cobrar várias vezes, eu estava colocando meu caráter em jogo. Mano, graças a Deus que eu não me traí e não deixei em nenhum momento, nada da audiência levar que eu sabia lá de fora, sempre bati na mesma tecla, a pessoa envolvida nisso, quando descobri, me balançou muito, falaram que ele não ia durar uma semana e foi dito e feito, eu acompanhei os traumas de perto. Um dia antes que a gente se encontrou e ele pediu para levar o jogo de um jeito diferente. Depois ele ficou dando um discurso falando que as meninas eram loucas. Eu reencontrei a pessoa e falei que estava pensando em desistir. E ela falou, eu sabia que isso ia acontecer com você, mas não desista. Eu elogiava a mina. O Gui começou a falar, né, sobre a resposta da Duda Reis aos traumas que ela viveu com o Nego, e aí a câmera acabou cortando. Daí é nesse sentido, né, depois de todas essas falas, os administradores do Mussunzinho, do Vitor e do Bill emitiram notas, né, pedindo desculpas pelas falas dos participantes, dizendo que quando eles saírem vão falar pra eles o quanto isso tudo tá errado. O Erasmo também, né, a equipe do Erasmo também emitiu uma nota, e a nota do Erasmo dizia o seguinte, olha só. Os acontecimentos desse sábado no programa desencadeiam uma sala de falas proferidas por Erasmo, que lamentavelmente teve atitudes equivocadas. Não é do nosso interesse defender ou justificar suas falas, e nossa equipe não se exime da responsabilidade do participante diante do ocorrido. Nos comprometemos a conversar com Erasmo futuramente, explanando os fatos, mostrando os vídeos e alertando-o sobre a gravidade da situação. Por hora, nos cabe pedir desculpas a todos pelos erros cometidos pelo participante e, mais uma vez, expressar nosso repúdio a toda e qualquer forma de violência. Pedimos também desculpas a Daiane e sua equipe, que não merecem ser questionados pelo que aconteceu. Então, a equipe da Daiane chegou a repostar essa nota aí do Erasmo, né? E depois de todas essas falas, dele criticando ela, dele falando, né? Dele questionando todas as questões da Daiane, isso pegou muito mal pra ele. A forma como ela fala, que ela queria dar uma causada e coisas do tipo, pegou muito mal pra ele. Assim como pegou muito mal o Vitor também falar que ela teria arquitetado tudo, que ela teria armado tudo. Então, isso também pegou muito mal pra ele e por isso os administradores dele também se manifestaram nas redes sociais. Passou a circular então, né, uma imagem, um vídeo em que o Dinho também estaria envolvido junto com os outros para votarem na Daiane na roça. Acontece que isso depois saiu que é fake. Nenhum se safou, tá? O pessoal ainda passou a circular essa imagem que vocês estão vendo aqui, que é aquela imagem dos Chernobyls do BBB 20, vocês lembram disso? Então, o pessoal tá dizendo que a história está se repetindo, que Erasmo é o Galina e todos os outros atrás são os outros Chernomacho, tudo do BBB 20. Por quê? Porque tirando o Dinho não está envolvido nisso, Rico,
Bill e Vitor estão planejando colocar a Daiane na próxima roça para testar ela com a audiência. Eu nem preciso te dizer o quanto isso pegou mal pro lado deles, né? Então, no meio disso tudo, a gente tem o Erasmo falando várias questões, né? Várias falas questionáveis que os próprios administradores pedem desculpa por isso e desculpas à própria Daiane. Vitor falando que ela arquitetou tudo e depois Rico, Bill e Vitor armando, né? Tramando para colocar a Daiane na próxima roça para testar ela com o público. O Bill também falou mal dela, o Gui depois dá umas deslizadas também. E agora há pouco, no final da manhã deste domingo, o Thiago Piquilo e a Daiane conversaram por bastante tempo ali na piscina. E depois desta conversa, MC Gui diz o seguinte: o MC Gui questiona o Thiago se estava trocando ideia lá com ela sobre a parada. O Thiago diz que não, que eles estavam conversando sobre a vida dela e coisas do tipo. É daí que o MC Gui diz o seguinte: pensei que ela estava procurando outro cara para ser abatido, outro soldado para ser abatido. E aí eu nem preciso dizer que ele já foi cancelado de novo. Nessa conversa que a Daiane teve com o Thiago, ela desabafou que ela não tem com quem contar na vida dela. Ela disse que as emoções para ela é sempre difícil, né, de dizer o que sente. Tá difícil dar o meu melhor para as pessoas, porque ninguém tá querendo o meu melhor. Aí o Thiago pergunta: você deu o seu melhor para você aqui? E ela: eu acho que foi tudo em vão. E aí o Thiago chega a ficar em silêncio por bastante tempo, deixando apenas ela falar. Foi hoje de manhã também que a Daiane Mel estava na área da piscina com a Valentina e comentou sobre a expulsão do Nego do Borel. A Valentina disse: é difícil aqui, né? Aí a Dai falou: a gente que complica, nós que complicamos todas as situações, mas vai dar tudo certo. E aí a Valentina disse: já deu. Daí a Valentina quis saber como a Daiane estava, mas você já desviou daqueles pensamentos, né? A Daiane disse que sim, já alguns. Elas ficam em silêncio por um tempo e depois ela diz angústia, sabe? Queria saber como ele tá se sentindo, disse a Daiane se referindo ao Nego do Borel. Aí a Valentina falou: eu não acho que ele tá bem. E a Dai: ah não, ele não vai estar, mas queria saber como ele está se sentindo. Daí no final dessa conversa, a Valentina ainda disse: eu fiquei em choque do Nego, da Medrado, tudo junto, ela disse. E falando na expulsão do Nego do Borel, a mãe dele fez uma sequência de stories questionando a expulsão dele e ainda stories com ele, onde ele, Nego do Borel, diz que está feliz. Olha só. Ô, meus fãs, cheguei em casa, tô muito feliz. Amanhã junto, a gente obrigado. conversa. É nóis. Vamos, Tá tudo cheguei bem. com a coroa. Tenso, né? Bom, essa história promete render ainda mais. Hoje também teve a Érica conversando com o Rico, uma conversa super sincera. Tem toda a história do Rico com a Milady que segue rendendo. E eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, muito mais ainda hoje. Tem prova de fogo e eu também volto para te dar todos os detalhes do que aconteceu por lá. Eu te vejo daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.